Isto é mais fácil de correr. Ora, muito boa tarde a todos. Pedimos desculpa pelo atraso, mas grandes campeões também fazem esperar os adeptos. Hoje com a Aurora Cunha, tricampeã mundial de estrada, 3 presenças em Jogos Olímpicos, tudo numas décadas mais difíceis do que as atuais em termos de condições e não só, mas ela vai deixar-nos aqui o seu grande testemunho. Aurora, obrigado por ter aceito este meu convite. Para mim, como eu estava a dizer, é uma enorme honra tê-la aqui na página do Centro Mágico de Alcanena para poder falar um bocadinho dos seus feitos. Começando pelo início da sua história, já há uns aninhos, né? As estreias em provas foi com uma vitória aos 16 anos. Exatamente. Antes de mais, boa tarde. Eu peço desculpa pelo atraso, porque os campeões nunca devem chegar atrasados, porque temos que estar sempre na linha da frente. Mas eu peço desculpa a todos. Exatamente, foi há 46 anos, numa corrida na minha aldeia. Foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos no atletismo, nunca imaginando de ter a carreira que tive ao longo de 20 anos. Já lá vão, realmente, como dissemos aqui, já lá vão uns anos. Como é que se vivia o atletismo nessa altura que começou? Como é que era vivido? Havia muitos adeptos? As condições realmente eram mais precárias do que agora, de certeza. Daí talvez, se calhar, a aposta maioritariamente em provas de estrada, isso assim. Mas como é que se vivia o atletismo nessa altura? Olha, eu vou tratá-lo por Carlos. Exatamente, força. Vamos deixar aqui o professor. Sabe que eu sou de uma geração em que não tínhamos nada. Sou de uma geração extremamente difícil, porque não tínhamos condições. Não tínhamos pistas, as únicas condições que nós tínhamos era a estrada e os campos de futebol. E foi assim o meu começo. Precisamente porque eu sou daquelas pessoas, faço parte de uma geração que assisti, vivi o 25 de Abril. E a partir do 25 de Abril é que nós começámos a ter, então, uma maior liberdade para podermos fazer aquilo que nós gostávamos de fazer, que era correr, porque era impensável, há 46 anos, uma jovem andar a correr na rua, porque parecia mal, era feio, e, portanto, eu tive que passar por esses preconceitos todos. Felizmente consegui passar por uma razão muito simples, dada a minha teimosia, o meu querer, a minha força de vontade, o meu espírito de sacrifício. É evidente que naquela altura, nunca pensando de chegar ao ponto mais alto que cheguei e de ter a carreira como eu tive, porque foi uma carreira muito, muito longa. E cheia de êxitos e de superações, de certeza, pelo caminho. Naquela altura, e se calhar já falando, e eu sei que partilhou nas suas redes sociais há pouco tempo, a primeira taça conquistada. Naquela altura, como é que se planeavam as épocas a nível de treinos e competições? Agora há muito conhecimento, há muita tecnologia, há muito mais sabedoria, mas naquela altura como é que se planeava, por exemplo, uma época para estar em forma em determinada competição? Carlos, eu na minha época não havia planeamento de nada, porque nós também tínhamos pouco conhecimento. Claro que agora, felizmente, com as novas tecnologias, com tudo aquilo que hoje os atletas e os treinadores têm à mão, eu vivi numa época que não tínhamos nada disso. Nós planeávamos e eu comecei o atletismo a ser treinada por uma pessoa que era o Toninho Serralheiro, que nem sequer era formado em desporto. Ele era um serralheiro mecânico na minha empresa. E, portanto, quando nós vamos a primeira vez a Lisboa aos Campeonatos de Portugal, nós vamos em passeio, vamos em festa, porque vamos a Lisboa competir, portanto não há nada planeado, não há nada programado. E pronto, e aí é que na verdade se dá uma viragem muito grande. Quando eu chego a Lisboa, eu não conhecia ninguém, para mim era tudo novo, para mim e para o meu treinador e para as minhas colegas que foram comigo. O problema aqui foi uma festa porque fui competir com atletas que não conhecia de lado nenhum. E na primeira prova onde eu entrei, nos 1500 metros, eu vou relembrar outra vez isto, porque esta história faz parte e fará sempre parte das minhas memórias. Eu não sabia o que eram sapatos de bicos, eu não sabia o que era uma pista de tartan. E quando nós chegámos a Lisboa, fomos dormir à casa de um casal amigo nosso,
Epá, e depois perguntámos se eu tinha sapatos de bicos, eu disse que não tinha. E então fui comprar um sapato de bicos. Não havia 36, eu comprei um sapatos de 37. E como eu sempre na minha vida fui desenrascada, os sapatos eram grandes, eu agarrei numas folhas de jornais e, portanto, pus a folha dos jornais nos meus sapatos e fui competir. Fui para a pista, olhávamos umas para as outras. Lembro-me perfeitamente, na recordista nacional da altura era a Rosa Mota. Nós éramos as duas pequeninas, porque não somos, na verdade, muito grandes. E pronto, eu disse, olha, vamos lá ver o que é que vai sair daqui. E faltavam mais ou menos 400 metros, eu vou-me embora, deixei tudo para trás e nos últimos 100 metros já eu venho com as mãos no ar. E pronto, e o meu treinador aflito, a Aurora, tem calma, e pronto, e eu cortei a meta em primeiro e nem sequer tinha noção daquilo que estava a acabar de fazer, que era ser campeã nacional e que era bater o recorde nacional da Rosa Mota, quer dizer, isso foi na verdade um momento único. E quando os jornais, naquela altura, os jornais, felizmente, falavam de atletismo, perguntavam se eu tinha conhecimento e se eu sabia daquilo que tinha acabado de fazer. E qual é o meu espanto? Uma miúda ali, de uma aldeia, em Lisboa, acabar de bater o recorde nacional e acabar de se tornar uma campeã, foi uma alegria muito grande. E eu, a primeira coisa que disse aos jornalistas foi, olha, não fui eu que ganhei, quem ganhou foram os meus sapatos, porque os sapatos tinham a biqueira maior que o meu pé. E, portanto, foi aí um começo na minha carreira, na minha história. Depois, no domingo, eu fazia a capa dos jornais. O Carlos está a ver o que era uma miúda da aldeia, a seguir ao 25 de Abril, e fazer capa do jornal. Na altura era o Record, era a Bola, era a Gazeta. Agora imagina a alegria que foi para nós, sozinhos, eu mais duas colegas e o treinador. Foi na verdade, foi fantástico. Realmente logo o início da carreira foi logo uma aventura, e lá está, como disse, bater um recorde nacional que pertencia à Rosa Mota. Foi só uma sucessão deles, porque a Aurora foi recordista nacional de todas as distâncias, desde os 800 metros aos 10.000 metros. Isso era mesmo prazer pela corrida que depois se evidenciava nos recordes nacionais? Exatamente, porque depois no domingo nós vamos correr os 3.000 metros, e claro que eu nunca pensando que ia bater outro recorde nacional. E pronto, e quando vou, nos 1.500 eu faço 4,42,08, recorde nacional, e nos 3.000 faço 9,54, quer dizer, fazer uma marca logo, portanto, bater o recorde nacional nos 1.500 e nos 3.000, o Carlos está a ver, foi qualquer coisa de espetacular. E para mim foi um fim de semana que me ficou marcado para a minha história, porque ir a Lisboa, ninguém nos conhecia, ninguém sabia onde ficava Ronfe, qual era o clube, porque o meu clube era o Juventude Ronfe, mas era um clube de futebol. E pronto, e na verdade na segunda-feira foi uma festa que nos fizeram na aldeia, porque o Carlos está a ver o que é fazer um feito há 46 anos, de uma aldeia e ir para Lisboa, portanto, e foi aí na verdade o meu começo, o meu renascer para o atletismo. E depois estive no Ronfe 76, 77, e depois 77 foi na verdade um culminar de recordes nacionais. Eu sou das atletas, eu acho que sou a única atleta que dominei o meio fundo e fundo durante 14 anos, desde os 800 à meia maratona. Eu posso dizer com certo orgulho, não é para qualquer uma. Não é mesmo para qualquer uma. É que em todas as distâncias realmente não é fácil. Depois deu-se a entrada no Futebol Clube do Porto, e antes disso eu gostava de fazer uma pergunta. Destes recordes, e não falando em termos de marca, mas talvez em termos de aptidão ou de gosto, entre os 800 e os 10.000 metros, qual é que era assim a distância preferida? Eu sei que foi aos Jogos Olímpicos, a estreia foi nos 3.000 metros, mas entre os 800 e os 10.000, qual é que era aquela distância que dava mesmo prazer a correr? Eu gostava mais de correr os 5.000 e 10.000. Por acaso, assim, nós costumamos dizer, e disse muitas vezes na gíria do povo, que em tudo na vida é preciso ter sorte. Porque se eu, em 1984, nos Jogos Olímpicos, só tinha 3.000, se eu tivesse 5.000 ou 10.000, evidente que as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas pronto, quer dizer, nós hoje temos é que viver e ser felizes com aquilo que conquistamos no passado. E os 10.000, na verdade, era uma daquelas provas que eu tinha prazer, dava-me gozo.
Pronto, depois quando a maior distância que eu tinha era aos 3.000. E quando eu consegui fazer mínimos para os Jogos Olímpicos, vou para os Jogos não com o pensamento de pensar, bom, eu vou tentar fazer uma eliminatória e depois vamos ver o que é que será, não é? Portanto, eu acho que até nisso tive sorte, porque os Jogos Olímpicos é onde estão os melhores. E ir aos Jogos Olímpicos num ano que é extremamente difícil e ser finalista olímpica, eu acho que para mim foi a mesma coisa que tivesse ganho uma medalha, que infelizmente não a tenho no meu palmarés desportivo, mas é assim, há muitos campeões por esse mundo fora que não têm nenhuma medalha olímpica e não deixam de não ser campeões que o foram noutras distâncias. Exatamente, até porque a estante de medalhas importantes está recheada, aí de certeza. Ainda bem que tocou no assunto dos Jogos Olímpicos de 3.000, que era a distância que digamos que mais alta que se podia correr. 3.000 metros, estreia nos Jogos Olímpicos, há alguns aninhos, sexto lugar. Como é que foi o cortar a meta e sabendo que à sua frente, naquela altura e naquele dia, só 5 mulheres no mundo inteiro é que eram, ou que foram, naquele momento, melhores do que si. Como é que foi essa sensação de cortar a meta em sexto lugar nos Jogos Olímpicos? Carlos, esses Jogos Olímpicos, para nós portugueses, ficam na memória de todos. Primeiro porque tivemos a medalha da Rosa na maratona. Tivemos a medalha de ouro do Carlos Lopes, em que eu vivi todos esses momentos, do António Leitão nos 5.000. A minha prestação nos 3.000 foi qualquer coisa de extraordinário, porque fomos à final. Eu, quando consegui passar à meia final, eu na altura treinava com o professor Fonseca Costa, e ele dizia-me: Aurora, vai tentar fazer o melhor possível, e o melhor possível era tentar bater o recorde nacional. E pronto, e eu passei à final com 8,46,37, recorde nacional, e ir à final foi ouro sobre azul, porque hoje em Portugal não há muitas atletas a fazer 8,46 e eu já fiz esta marca em 1984. Depois, Carlos, vamos à final. Vamos à final, é que seja o que Deus quiser. Claro que sabia que das 12 concorrentes, das melhores do mundo, e que eu já as conhecia porque corria com elas nos meetings pela Europa, só queria tentar fazer o melhor, e o melhor era tentar obter o melhor lugar possível. E foi isso que eu tentei fazer. Esta prova tem uma história muito engraçada, porque vamos para a final, 12 atletas, onde a campeã e a favorita número 1 era a Mari Deca, era a favorita a ser campeã olímpica, estava a correr em casa com 75.000 pessoas, que é qualquer coisa de espetacular, a gente parece uma formiga naquele estádio. E depois, a meio da prova, há uma história muito engraçada, porque há uma queda, em que nós tínhamos uma concorrente que era a Zola Bud, em que ela corria descalça, houve ali uma grande confusão e caíram algumas, e eu a pensar que os meus botões, será que vão cair algumas que me deia para chegar a ficar nas 6 primeiras? Pronto. Felizmente tive azar, porque assim, caíram 4, podiam ter caído 6, e eu aí já podia ter chegado a uma medalhita, mas até nisso não tive sorte, pronto, não tive sorte. Podiam ter caído mais 2, não caíram, e eu fiquei toda feliz, toda contente, porque fui sexta, com 8,46,36, o que foi fantástico. E, portanto, naquela altura, tirando as medalhas, o meu lugar foi um dos lugares melhores obtidos nos Jogos Olímpicos. Eu acho incrível que lá está a alegria com que se fala dos feitos e neste caso nem sequer é de uma medalha, mas a alegria, e isto já foi há largos anos, e há coisas, o desporto realmente deixa a memória bem viva, porque o facto de estar a falar numa história de uma final, depois de centenas e centenas de quilómetros corridos em grandes campeonatos, em treinos, não sei o quê, e há memórias que realmente ficam, e isso é importante referir, que o desporto aviva também a memória e para além da saúde. Não conseguiu uma medalha em Jogos Olímpicos, mas foi tricampeã mundial de estrada. Duas dessas vezes ganhou a atleta Rosa Mota, que depois toda a gente viria a saber quem é, toda a gente também sabe quem é a Aurora Cunha, com certeza. 3 vezes campeã do mundo, uma delas penso que foi em Lisboa,
Foi a última. A correr em casa, aí o sabor já foi outro. Saber que se é campeã do mundo em estrada, neste caso de 15 km, referindo dessas 3 vezes, não vou perguntar qual é que teve a mais sabor, por certeza que houve 3 sensações diferentes, mas correr em casa e ser campeão do mundo em casa tem outro sabor, ou não? Exatamente, são 3 campeonatos do mundo com todos eles com uma história diferente. Primeiro foi a seguir aos Jogos Olímpicos, eu mentalizar-me para esse campeonato do mundo, mas antes disso, com a minha colega, a Rita Borralho, ela convidou-me para ir com ela para os Estados Unidos um mês a competir em provas de estrada, para nós tentar ganharmos um dinheirito, umas croasitas, porque naquela altura o Carlos deve imaginar que nós não havia dinheiro, não havia nada. E, portanto, eu fui para os Estados Unidos competir um mês de provas de estrada e depois chegámos a Portugal. Nós, em vez de irmos de férias, eu não fiz férias. E, portanto, fomos. A Federação decidiu ir ao Campeonato do Mundo de Estrada e eu fui ao primeiro Campeonato do Mundo de Estrada, fomos a Madrid e aí começou a minha carreira a nível mundial. Porque ganharam o Campeonato do Mundo, ainda por cima, a seguir aos Jogos Olímpicos. A Rosa também estava presente, foi medalha na maratona e foi um momento histórico. Foi uma viragem na minha carreira que me relançou precisamente para outros sonhos e outros objetivos. Agora, destes 3 campeonatos do mundo, Carlos, sou sincero, eu tenho o terceiro título de campeão do mundo, foi aquele que me deu maior gozo, deu-me maior prazer, porque acho que eu ganhei muito bem, porque planeei muito bem este campeonato do mundo, e a correr em Lisboa com 30 mil pessoas, naquela altura, era fantástico. Porque eu acho que eu vivi a melhor época e a melhor geração do atletismo em Portugal. Porque hoje, infelizmente, nós, tirando aquelas provas hoje de estrada, eu vivi a geração que nós tínhamos uma maior assistência em todas as corridas que nós fazíamos pelo país, onde estavam todos os fins de semana milhares e milhares de pessoas a apoiar-nos. Infelizmente não é isso que acontece hoje. Agora, esse Campeonato do Mundo deu-me um gozo e um prazer muito grande, porque foi ganho em Lisboa, a imprensa na altura não me dava como favorita, a favorita era a Rosa, e eu cá com os meus botões, nós vamos ver quem é que vai ganhar este Campeonato do Mundo. É preciso, nós termos fé e acreditar que aquilo que nós fizemos, o que treinamos, que é possível para nós ganharmos. E pronto, e felizmente ganhei esse Campeonato do Mundo, fui terceira e fui a primeira atleta portuguesa a conquistar 3 vezes este Campeonato do Mundo. E pronto, e hoje, quer queiramos, quer não, fica na minha história, fica na minha carreira e fica no desporto português. Quer queiram, quer não, é um título que ninguém me poderá tirar. Exato, está galardoada assim, tricampeã mundial de estrada e assim vai ficar para sempre marcada. Como eu dizia antes de entrarmos em direto, as coisas não são como começam, mas são como acabam. À partida há favoritos, à chegada há vencedores, que é sempre assim. Mais duas participações em Jogos Olímpicos, talvez um bocadinho menos felizes. Seul 88 e Barcelona 92. Estar lá para tentar ser das melhores é um facto, isso não se pode contornar, mas depois é preciso que se conjuguem muitos fatores para se conseguir ou repetir o tal 6º lugar da estreia. O que é que correu mal nestas 2 edições dos Jogos Olímpicos? Carlos, eu quando fui fazer a experiência na maratona, eu hoje quando falámos com o professor Fonseca Costa e falámos muitas vezes, o professor Fonseca Costa não foi uma pessoa muito, muito confiante em pôr-me na maratona mais cedo. Eu hoje, se pudéssemos voltar atrás, mas é assim, quem andou não tem para andar e, portanto, vamos falar do presente e não do futuro. E eu, quando vou fazer a primeira maratona, tinha eu cerca de 29 anos. Eu acho que já devia ter ido para a maratona pelo menos 4 anos antes. Quando eu faço mínimos para ir aos Jogos, 1988, eu fiz uma preparação espetacular, eu estava numa forma espetacular mesmo, porque na altura, pronto, eu treinava com o meu marido e sabíamos na forma em que estávamos. Só que foi uma época extremamente difícil, com problemas com a federação, toda a gente, os atletas todos, tiveram direito a levar os seus treinadores. Eu fui a única atleta que não tive direito a levar o meu treinador. E, portanto, eu fui sozinha para a Coreia. E o Carlos agora imagina o que é uma atleta sem acompanhamento do treinador,
há erros que na altura eu cometi que se fosse agora não os cometia. É o facto, por exemplo, de eu ter treinado com as minhas sapatilhas durante 4 meses de treino. Não quer dizer que não hajam atletas que possam correr com umas sapatilhas novas e as coisas saiam muito bem. Eu tive azar, porque fui experimentar umas sapatilhas novas, em que o meu patrocinador chegou ao hotel e me disse: Aurora, tenho aqui umas sapatilhas para ti, e pronto, eu não deveria ter feito isso. Fui correr com umas sapatilhas novas e tive problemas a partir dos 32 quilómetros. Eu vinha no grupo da frente e comecei a ter problemas com os sapatos, em termos de bolhas nos pés, comecei a sentir os pés a arder-me, e o Carlos está a ver, numa maratona, com calor, a gente a começar a sentir dificuldades, a correr, a sentir as bolhas nos pés. Carlos, é horrível. E aguentei até aos 36, 37 quilómetros e fui obrigado, já não podia mais. E, portanto, nessa altura e nesses Jogos Olímpicos foi terrível, porque as pessoas não têm noção daquilo que só quando desistir nos Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos são 4 meses a 5 meses de treino intensivo e depois, se corre mal, quem sofre é o atleta e o treinador e as pessoas que estão rodeadas do atleta. E, portanto, para mim foi horrível, porque estive quase 3 horas à espera da carrinha da organização que me e foi, na verdade, uma grande desilusão. Assumo, mas é assim, pronto, não tive muita sorte na experiência da maratona nos Jogos, mas passado 3 meses eu fui fazer a maratona de Tóquio e comprovei que se não tivesse aqueles problemas que infelizmente tive, eu poderia ter feito uma boa maratona e poderia ter ficado pelo menos ali no lote das 5 primeiras, e tenho consciência disso. Mas pronto, mas foi uma desilusão, em que os portugueses ficaram tristes, mas não ficaram mais tristes do que eu, porque o Carlos sabe que quem perde somos nós atletas, é os patrocinadores, é as marcas, mas pronto, encarei com muito otimismo o futuro. Isso é preciso deixar em conta, porque às vezes, e hoje em dia também no atletismo, em que se exige muito dos atletas, mas ninguém por trás das dificuldades que têm de ultrapassar. Eu tive muitos, Carlos. É complicado e já naquela o nome Aurora Cunha está mesmo marcado no atletismo nacional e internacional. Senti isso na pele. Carlos, eu acho que marquei uma geração, uma história no atletismo. Porque assim, quando um atleta sabe que nas melhores maratonas do mundo e fica lá registado o meu nome, eu acho que isso que é motivo de orgulho. Primeiro porque não é para qualquer atleta ganhar as melhores maratonas do mundo. E eu felizmente tive esse prazer, porque a seguir aos Jogos da Coreia, ganhei a maratona de Tóquio, depois ganhei a maratona de Nagoya, fui segunda em Nagoya, ganhei a maratona de Chicago. Portanto, acho que me posso orgulhar, não tendo nenhuma medalha olímpica, orgulhar do percurso e do trajeto que eu fiz no atletismo português. E estas marcas, e assim, isto fica para sempre no registro das grandes organizações da maratona. Eu penso que a resposta a esta pergunta diz muito, relativamente também aos dias de hoje, em que é constantemente chamada a eventos para apadrinhar e para dar a cara. O desporto continua a fazer parte do dia a dia. Eu não consegui ouvir, Carlos. Não sei, Não. O desporto continua a fazer parte do seu dia-a-dia, até porque é solicitada para apadrinhar eventos, para estar presente em muitas situações, ou seja, isso também é uma forma de se manter ativa ainda nos dias de hoje? É sempre, olha, eu acho que nós temos que ter noção de uma coisa, e é isso que eu digo muitas vezes, em que não temos uma federação que seja inteligente ou que tenha sido inteligente aproveitar os seus campeões para a divulgação, para o incentivo desta mesma modalidade que nós amamos de coração. Mas eu fui sempre uma miúda que fui persistente e desde que me afastei da alta competição, continuei ligada ao atletismo. Claro que também tive sorte de fazer parte de uma estrutura
da organização de eventos, mas hoje fico feliz por as pessoas continuarem a acarinhar-me, a convidar-me para apadrinhar eventos que se vão realizando até 2019, porque infelizmente estamos no ano 2020, ainda consegui estar presente em 2 eventos desportivos, e a partir daí, como todos nós sabemos, infelizmente por aquilo que todos nós estamos a passar, por causa do Covid-19, vou treinando, vou fazendo os meus treinos, quero cá em casa, porque tenho infelizmente espaço para fazer 30 voltinhas, ou então vou fazer um bocadinho na rua sem movimento, e o desporto e a corrida estará sempre e ficará sempre comigo e no meu sangue, isso não há dúvidas. E os jovens dois? A prática desportiva, a competição, como é que na imagem de uma tripla campeã mundial de estrada e que teve os seus tempos, teve as suas dificuldades, como é que se olha, por exemplo, para as oportunidades que são dadas aos jovens que por vezes não são aproveitadas, por jovens que por vezes têm talento e não agarram com unhas e dentes? É preciso trabalhar mais nesse sentido? O que é preciso fazer diferente? O que é preciso incutir aos jovens, na opinião de uma tricampeã do mundo? Carlos, eu acho que, pelo aquilo que nós até agora pudemos ver e assistir, há uma coisa que nos falta hoje nos nossos jovens, na nossa juventude, é a falta de espírito de sacrifício, é o gosto à modalidade, porque se nós não gostarmos daquilo que fazemos, nós não podemos obter resultados. Eu acho que todos nós, com aquilo que estamos a viver, com o Covid-19 e com aquilo que vamos viver daqui para a frente, os nossos jovens vão passar uma grande dificuldade na prática do desporto. Porque eu vi que a minha juventude, eu não tive juventude, a minha juventude foi a correr, foi por esse país fora, nas provas, foi por esse mundo fora, e portanto, hoje, e desde então, o meio fundo e fundo em Portugal tem-se vindo, não é a deteriorar, mas temos vindo a perder os valores, perder os campeões, precisamente porquê? Porque falta a capacidade de sofrimento, o espírito de sacrifício, que os nossos jovens hoje não têm, também dado a quê? Dado às novas tecnologias, que no meu tempo eu não tinha telemóvel, no meu tempo eu não podia estar aqui consigo a fazer esta entrevista, a falar consigo, e portanto nós também vivemos isso, mas também vivemos uma coisa, vivíamos mais aquilo que fazíamos, tínhamos amor por aquilo que fazíamos, e hoje infelizmente não é isso que se nota nos jovens. Realmente é preciso mudar algumas mentalidades neles próprios, e eu penso que lá está, grandes testemunhos de grandes nomes do atletismo servem como exemplo, até porque lá está, na altura havia menos possibilidades, menos capacidades, menos modernices, digamos assim, havia tudo menos à mão e era bom ver o empenho e o amor que se punha na corrida. A adesão em massa a eventos que apadrinho, e não só, e faço sempre esta pergunta aos meus convidados, que felizmente, tirando agora os dias atuais, mas felizmente as provas, digamos que a nível de meias maratonas, isso assim, englobam caminhadas e têm milhares e milhares de participantes, a adesão em massa torna-os mais participados porque eu deixei de ouvir, Carlos. Eu deixei de ouvir. E agora? Agora já ouço. Sim. Referia eu que, tirando os dias 2 que vivemos esta pandemia, há provas populares, quer seja caminhadas, quer seja meias maratonas ou outra assim. As pessoas fazem-no porque se preocupam com a saúde ou porque é moda ou vão atrás dos outros? Nós sabemos que as caminhadas começaram a ser feitas, e eu sou um bocadinho responsável pelas caminhadas existirem em Portugal, até porque eu faço parte do Marcha e Corrida de várias cidades, onde eu, com a diretora regional, onde fomos muitas câmaras municipais para fazer a implementação precisamente dos circuitos de marcha e corrida. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter melhor qualidade de vida, poder fazer desporto,
e ainda bem que isso aconteceu, porque nós hoje temos centros de marcha e corrida por várias cidades do país, o que é uma mais-valia e é muito importante para as pessoas, com os seus técnicos, fazerem a sua atividade física. Agora, é evidente que, voltando àquilo que se tem passado nestes últimos anos, das multidões que vem acontecendo nas grandes provas em Portugal, desde as meias maratonas, desde as maratonas, a corrida está na moda, Carlos. E se a corrida está na moda, hoje também se faz muito desporto também por um bocadinho de vaidade, porque as pessoas hoje aderem muito a este desporto. Mas a vaidade também conta, porque é importante, porque é o equipamento, as sapatilhas, tudo isto faz parte de um leque de pessoas que gostam de fazer. Agora, aquilo que eu vou dizer, não me interpretem mal, porque assim, o desporto tem que ser feito por prazer, por gosto, não por sofrimento, porque eu quando vejo muitos participantes nas provas e que sofrem, por exemplo, numa maratona, eu que muitas vezes vou rebocá-los os últimos metros e eles já vêm completamente exaustos, e eu pergunto, mas será isto vantajoso para a saúde? Bom, fica aqui uma pergunta no ar. Claro que não é, Carlos, porque muitas vezes, e nós temos que ver que hoje há muita gente a fazer maratonas que não tem o acompanhamento que deveria ter, o apoio médico, o apoio do treinador. Muitos atletas treinam completamente à deriva, ou até por treinos dados a corresponder. Quer dizer, tudo isto são fatores que muitas vezes não estamos a trabalhar para o bem da saúde, estamos a dar cabo da nossa saúde. E, portanto, eu espero que as pessoas comecem a refletir um bocadinho, porque é importante que nós possamos fazer desporto, mas com saúde. Exatamente, eu vejo-me obrigado a concordar, né? Porque lá está, não é só fazer. Exato, não é só fazer, mas é fazer com cuidado e com moderação, isso assim, que é para tornar realmente o desporto um prazer e tirar aquilo que ele tem de melhor. E como é que vê os dias atuais? Estamos confinados a estar... Estamos confinados a estar em casa, as pessoas se calhar refugiam-se um bocado e espero que se torne, digamos que uma moda boa, né? Praticar desporto, nem que seja naquela meia horinha, 20 minutos em casa. Como é que são vistos os dias atuais? Olha, Carlos, eu hoje, por acaso, tirando a publicidade, dei um testemunho ao Hugo, que fez meia maratona em casa, a correr, e eu referi que na minha vida como atleta fiz isso uma vez, 45 minutos mais uma colega minha em Nova Iorque, no hotel, que os corredores eram muito grandes, e corri 45 minutos mais para a frente. Portanto, fazer meia maratona em casa, Carlos, não é para qualquer atleta, é para um grande campeão. E, portanto, o Hugo está de parabéns por ter feito isso. Carlos, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que toda esta situação que nós estamos a viver, esta quarentena, eu já estou em casa há 48 ou 49 dias, já lhe perdi a conta, mas eu sou uma pessoa que sou privilegiada, porque felizmente tenho aqui um treinozinho onde eu posso fazer a minha corrida, onde eu saio de casa, posso ir fazer 30 minutos sem me encontrar com ninguém. É assim, mas isto vai ser muito difícil. Eu encaro o futuro com muita dificuldade para todos nós, principalmente para o atletismo, que é o desporto de massas, e que não vejo grande otimismo em relação ao futuro, porque eu este ano 2021, não acredito que se vá realizar qualquer evento relacionado com o atletismo, e essa é a minha preocupação. Agora, eu também digo muitas vezes às pessoas, que podem correr nas suas marginais, sem ser a competir, porque antigamente também não tínhamos grandes corridas como existe agora, mas isto vai ser uma grande preocupação para os organizadores e mesmo para o governo tomar uma atitude em relação àquilo que vai ser o futuro dos eventos e do atletismo em Portugal. Eu preocupo muito com isso, estou muito preocupada mesmo com isso. Esperemos que seja rápida e segura esta passagem por os dias que estamos a viver, até porque a Aurora certeza que tem aí montes de eventos para apadrinhar, para continuar a apadrinhar. Isso realmente
é bom de se ver, como eu estava a dizer há pouco, é sinal que é reconhecida pelos feitos que fez, e isso em parte também é prestigiante, e perceber que o esforço também foi compensado a esse nível. Relativamente aos dias de hoje, o desporto torna-se o grande escape psicológico das pessoas. As pessoas fazem-no para se sentirem bem, quer estejamos agora nesta fase, lá está, de quarentena, né? Impedidos de realizar qualquer tipo de evento, mas até quando o podíamos fazer, é um escape psicológico. É mais psicológico do que se calhar físico, não é? Eu acho, Carlos, nós vamos começar a ter um bocadinho de liberdade a partir de segunda-feira. Eu deixo aqui um apelo a todos os portugueses e a todos os ouvintes que seguem o seu programa, Alcanena e vários pontos do país, é que a partir de segunda-feira aquilo que vamos fazer seja com responsabilidade. Todos nós sejamos responsáveis daquilo que vamos fazer, que não vai ser fácil. Depois de 40 dias ou 50 dias em casa, e entrarmos numa nova, porque vamos viver uma nova vida, cara. Isto é uma nova vida para todos nós. Até para vocês, portanto, eu deixo um apelo, é que as pessoas façam as coisas com grande responsabilidade, com bom senso, que não se juntem, que não façam aqueles ajuntamentos como nós gostaríamos de fazer. Claro que eu tive imensa pena, por exemplo, este ano, de não estar na Maratona da Europa em Aveiro, em que eu sou embaixadora, em que o ano passado tive uma experiência fantástica, e todos os eventos, desde as Runner Ruandas esteve aí, que vão deixar de ser feitas. Eu vou sentir saudades. Saudades em todos os aspectos, já não é o monetário, é o aspecto humano, é o abraço que recebo quando vou trazer os atletas até à meta, Carlos. E isto também nos deixa saudades. Portanto, eu espero que este ano, 2020, seja um ano de uma nova organização de vida, porque todos nós vamos sofrer com isto, Carlos. O meu problema maior é que eu espero que, com tudo aquilo que nós estamos a viver, as pessoas aprendam alguma coisa. Porque isto também, Carlos, desculpe dizer isto não foi só o vírus, o Covid-19. Isto foi de alguém com poder muito grande que caiu sobre nós. E isto que sirva de lição para o futuro, porque há muita gente que estava a precisar de uma lição. Nós estávamos a perder os valores numa sociedade com respeito, com fair play, com solidariedade, e portanto nós agora, a partir de agora, vamos começar a viver uma nova vida, e eu só espero é que com isto possamos tirar novas ilações na nossa vida, porque vamos ter que ser mais solidários uns com os outros, porque há muitas famílias que vão perder empregos, há muitas famílias que vão deixar de ter dinheiro para pagar as suas universidades aos filhos, e isso a mim preocupa muito, porque eu sou de uma família pobre, que também passei algumas dificuldades, e sou sincera, Carlos, que aos 60 anos nunca pensei viver e passar por tudo aquilo que estamos a passar. Realmente é grande novidade para todos nós, e se calhar talvez seja uma novidade, uma história caricata que tenha com alguma taça sua e a sua mãe, penso eu. Carlos, eu tenho muitas histórias caricatas com a minha mãe, porque eu tenho agora uma taça que é muito parecida com a taça dos clubes campeões europeus, em que felizmente consegui mandar arranjá-la, e em que a minha mãe, na aldeia, pronto, onde nós vivíamos, um dia vou lá com a taça cheia de milho, que era para darmos às galinhas, e eu perguntei à minha mãe, mãe, mas como é que é possível a mãe ter aqui a minha taça, que me custou tanto a ganhá-la e tanto a trazê-la, porque no avião tive dificuldades em que me deixassem trazer, e ela disse-me, pronto, mas olha, Aurora, dava-me bastante jeito, porque eu ponho aqui o milho, é só buscar o milho e deitar às galinhas. Faz parte de uma história de uma vida no desporto, Carlos, e também são estes momentos que nós também temos que nos relembrar, que a vida não é feita só de vitórias nem de triunfos, é feita também de histórias menos boas ou boas, e portanto tudo isto fará parte do meu trajeto e da minha vida. Seja um grande campeão ou um atleta amador,
na vida é preciso saber perder melhor do que ganhar, porque realmente vamos perder mais vezes do que ganhamos. E no momento das vitórias, na sua altura, havia a humildade e lá está o carisma de cada atleta, ou, por exemplo, alguns viviam as vitórias de forma diferente, mais carrancudos, mais autónomos, ou havia muito aquele espírito desportivo em que eu ganhei muito bem, mas tenho respeito pelos meus adversários. Oh, Carlos, isso foi um lema que alguém me ensinou. O professor Fonseca Costa foi sempre uma pessoa que me ensinou os novos valores, ensinou o ganhar, ensinou o perder. Ele dizia muitas vezes, Aurora, sempre que ganhe, é evidente que vai viver a vitória, mas sempre que perca, vai felicitar o seu adversário. E, portanto, eu sempre que perdia, claro que eu, Carlos, felizmente ganhei, foram mais as vezes que eu ganhei do que perdi, porque na verdade durante aqueles 20 anos foi mais as vitórias que consegui ganhar, mas sempre dando os parabéns à minha adversária. E a minha adversária na altura maior era a Rosa, e portanto eu sempre a cumprimentava. É evidente que muitos atletas também não gostam de perder, não é? Muito tudo na vida, nós gostamos mais de ganhar do que perder. Mas há que ser humilde e felicitar os atletas que nos ganharam. E isso foi sempre isso que o professor Fonseca Costa me ensinou, e portanto hoje também devo muito ao professor Fonseca Costa tudo aquilo que aprendi com ele. E eu não sei se o Carlos tem conhecimento, mas deve ter, porque eu treinei com o professor Fonseca Costa durante 12 anos por correspondência. Portanto, sou uma atleta muito profissional, muito dedicada, é que conseguiu ser treinada por correspondência, porque isto hoje, na verdade, é muito difícil. Apesar de... É difícil a parte de correspondência e ver imagens como estas. O que é que a faz sentir? Oh, Carlos, eu esta imagem que agora vê-se muitas vezes, isto por acaso foi é uma imagem e é uma parte que me diz muito. Porque eu, quando foi o Paulo Costa da Global Sport, por causa da Maratona da Europa, que ia ser este ano, infelizmente não foi por tudo aquilo que nós já sabemos, mas é uma vitória fantástica, é uma vitória que me enche de orgulho, porque ganhei esta maratona há 30 anos, vai fazer no próximo mês de outubro 30 anos que ganhei esta maratona, com 2:32:28 ou 2:32:26, já não me lembro bem, mas foi uma vitória que foi espetacular por uma razão muito simples, é que tive muitos imigrantes a aplaudir durante o percurso e também lá está, ninguém contava que eu ganhasse esta maratona, e hoje revejo este vídeo com muita emoção, com muita alegria, e fico bastante feliz por os comentários que as pessoas põem neste vídeo. Portanto, eu acho que é importante, acima de tudo, e é importante para os mais jovens terem os seus atletas a reverem estas vitórias que foram muito difíceis, com muito espírito de sacrifício e com muito trabalho. Tomáramos nós ter as condições que eles têm agora. Exato, eu penso que até os próprios atletas da atualidade que se dedicam mais e isso assim conseguem perceber que realmente os tempos da década 70 e 80 eram mais difíceis e realmente os feitos, para além de terem um grande sabor e grande peso, eram vividos de forma diferente. Temos aqui uma questão de alguém que nos está a seguir. Qual a prova que nunca mais esquecerá? Será esta? Será alguma dos 3 vezes campeã do mundo? Ou será outra qualquer que nem sequer deu algum título ou alguma coisa, mas aquela que realmente nunca mais esquecerá? Olha, é assim, eu tenho tanta coisa boa para recordar, para relembrar, para falar, mas a prova mais importante que eu tenho na minha vida e que me marcou e que me marcará sempre, até aos dias que cá estiver, foi quando soube que estava grávida da minha filha. Eu acho que essa foi a melhor vitória, a melhor medalha, porque foi precisamente a partir de 1992, em que eu vou aos Jogos a Barcelona. Infelizmente as coisas também não me correm muito bem, portanto, também poderia ter ficado entre as 5 primeiras, também não consegui fazer, mas depois, em setembro, quando vim a saber que estava grávida da minha filha, Carlos, quer queiramos, quer não, mas é a medalha mais importante. Posso ter as medalhas todas no meu museu, mas aquela que me fará sempre parte da minha vida, da minha história,
foi quando me disseram e quando recebi a notícia que estava grávida da minha filha. Essa é a grande vitória da minha vida. E qual é a mensagem que passa aos jovens quando apadrinha algum evento ou assim? Qual é a principal mensagem que tenta passar aos jovens? Lá está, tendo experienciado o que experienciou na sua altura, vendo agora as condições da atualidade, qual é a mensagem que passa aos jovens quando nesses eventos os vê correr, os vê viver a sua juventude, né? As suas vitórias, as suas derrotas? Qual é a mensagem que tenta deixar a eles? Carlos, eu acho que nós hoje vivemos num país fantástico. Antes desta crise do Covid-19, nós vivíamos uma geração maravilhosa, onde nós tínhamos grandes clubes com a formação dos atletas, grandes treinadores a fazer um grande trabalho nos seus clubes, mesmo que muitas vezes não tendo aquelas condições que deveriam ter, havia um trabalho fantástico nos clubes. Nós podemos dizer que eu quero acreditar que vamos continuar a ser um país fantástico, mas éramos um país maravilhoso. O país dava-se ao luxo de ter 90 pistas de atletismo espalhadas por várias cidades do país. É fantástico para um país de 10 milhões de habitantes. Portanto, aquilo que eu normalmente costumo dizer aos mais jovens é que há duas coisas na vida que nós nunca mais vamos conseguir ter, a não ser gostarmos daquilo que fazemos. Ter espírito de sacrifício, ter uma capacidade de sofrimento, ter fair play, não calcando as pessoas para subir ou para conseguir resultados fictícios. Isso são coisas fundamentais na vida de qualquer atleta. E, portanto, eu espero e desejo que esta minha mensagem continue a ser divulgada, continue a ser passada nas escolas, porque é importante também que as nossas crianças tenham exemplos de vida, tenham exemplos de alguém que conseguiu ou que conseguiu. Não foi por acaso, mas foi com muito espírito de sacrifício, com muita luta. Porque, Carlos, eu sou das atletas que chegava à casa depois de um treino nas Antas, depois de 10 vezes 400, e chegava à casa e só tinha sopa. Porque os meus pais não tinham possibilidades de me dar. E quando eu chegava à minha casa e a minha mãe tinha facilidade de me dar um bifinho, eu ficava toda contente. Portanto, para ver que a nossa vida não foi fácil. E hoje, os jovens hoje têm uma preocupação, é que os pais hoje se preocupam com a alimentação que dão às suas crianças, que fazem desporto, que estão na alta competição. Eu não tive nada disso. Tudo aquilo que tive, fui eu praticamente sozinha, que lutei, que exigi que tivéssemos melhores condições, mas até no aspecto psicológico nós não tínhamos absolutamente nada. E, portanto, aquilo que eu gosto e quero continuar a fazer é passar este testemunho de vida que passei às nossas crianças, porque, Carlos, eu sinceramente, até sou uma pessoa que sou otimista e acredito no futuro, e vamos todos nós acreditar no futuro, mas as nossas crianças não vão ter uma vida fácil nestes próximos anos. E esperemos que elas consigam encarar as coisas com garra, com unhas e dentes, como eram encaradas na altura da Aurora. Estamos a chegar ao fim deste bocadinho. Realmente é uma grande mensagem que é passada aos jovens e que eu penso que até se adapta aos mais graúdos da nossa atualidade, apesar de terem vivido outros tempos, muitos deles até lá está na década de 70, 80, 90, mas também serve de uma grande mensagem para eles. Uma última questão, e esta pode fundamentar da maneira que quiser. Eu já sei qual foi a sua maior vitória, foi ser mãe, mas mediante estas histórias que nos contou, e certo, havia muitas mais para contar, mas olhando a isto, o que é que significa realmente o atletismo para a Aurora Cunha? Uma grande atleta nacional e internacional, lá está, da década de 70, 80, início da década de 90. O que é que significa o atletismo para si? Carlos, o atletismo para mim significa tudo, porque hoje sou uma atleta privilegiada, sou uma pessoa privilegiada que o desporto me deu tudo. Me deu esta facilidade de eu poder estar em casa e de passar esta quarentena o melhor possível, enquanto que milhares de portugueses estão a passar esta quarentena com muito sofrimento, com os filhos, com a família, não é fácil. E, portanto, eu hoje aquilo que sou devo ao desporto, devo ao atletismo, porque
o atletismo a mim deu-me tudo e, portanto, eu sinto-me uma pessoa privilegiada e quero deixar aqui um grande abraço a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Vamos todos ser solidários, vamos todos ser mais amigos, porque uma coisa é certa, Carlos, e deixe-me só dizer isto, é que até aqui as famílias, era impensável há 2 meses acreditar que estávamos a viver isto. Quando eu há 2 meses estava nas provas a dar abraços, a dar beijinhos aos atletas e hoje nem sequer podemos dar um abraço. É terrível, Carlos, quando nós hoje vamos visitar a família e não podemos dar um abraço. O futuro não vai ser fácil, Carlos, porque os pais não vão poder dar aos seus filhos aquilo que estavam habituados a dar. E essa geração foi a minha geração em que eu pude dar tudo à minha filha. A próxima geração, os pais vão ter dificuldades e aí é que eu acho que tem que haver muita capacidade de saber resistir, de saber dizer não, e nós, perante aquilo que nós tivermos, sermos solidários, sermos amigos. E eu ainda hoje publicava uma frase que dizia: preocupa-te com o teu vizinho, vê se o teu vizinho precisa de alguma coisa, porque eu também fui uma criança que fui educada a ser solidária e a ter a preocupação dos vizinhos. Portanto, eu deixo aqui um grande abraço solidário, um grande abraço de otimismo a todos os portugueses, porque nós vamos viver um mundo diferente. E esse mundo tem que ser encarado com grande fé, com grande esperança, com grande otimismo. E na minha área do desporto, que este ano vamos ficar um bocadinho isolados dos grandes eventos, mas vamos acreditar que isto só vai ser possível quando aparecer uma vacina. Portanto, esperemos todos e rezemos todos para que apareça a tal vacina que tanto se fala. Mas, Carlos, vai ser difícil, nestes próximos meses, nós podermos ter grandes eventos desportivos e principalmente nas corridas. Portanto, é com mágoa, é com tristeza, mas temos que ter coragem e de acreditar que vamos viver num mundo melhor. E, portanto, eu espero é que consigamos ter aprendido alguma coisa com tudo isto que estamos a viver. Dentro de casa, sem liberdade, porque, Carlos, eu lutei pela liberdade, não lutei para ficar em casa. Exato, que seja um momento tão difícil como o início daqueles 15 km 3 vezes, em que no fim saímos todos vitoriosos e consigamos pôr ao peito a medalha mais importante, neste caso, que é a saúde, a liberdade e o poder voltar a fazer aquilo que mais gostamos. Aurora Cunha, muito obrigado por este bocadinho. Realmente são histórias incríveis, é um testemunho incrível aqui para a nossa página e para os portugueses em geral que nos acompanharam. Esperemos vê-la, lá está, em mais eventos o quão breve possível, a apadrinhar e a transmitir essa alegria e essa garra e essa positividade. O meu muito obrigado. Se quiser deixar mais alguma palavra a quem nos está a ouvir, está à vontade. Olha, Carlos, eu é que agradeço imenso e pedindo desculpa mais uma vez pelo nosso atraso, mas isto são as novas tecnologias que nos fazem andar aqui aos papéis, mas foi um privilégio muito grande, um gosto muito grande, e deixando um grande obrigado a todos os nossos médicos e a toda a linha da frente que esteve a apoiar os nossos doentes e que continua na linha da frente a apoiar os nossos doentes. Uma grande palavra de solidariedade com todas as famílias que perderam os seus familiares sem lhes poder fazer a homenagem que nós estamos habituados a fazer. Para eles todos um grande abraço solidário. Vamos continuar a ser otimistas, vamos continuar a acreditar que vamos todos construir um país melhor, um país solidário, porque se não formos todos juntos, não podemos fazer a união das famílias, uma união do país. Para si, Carlos, um grande abraço, obrigada por esta oportunidade, cuide-se, tenha um dia feliz e até um dia, quem sabe, em Alcanena. Vamos ver e um dia farei um convite presencial para termos essas palavras ao vivo aqui em Alcanena ou no evento mais próximo. Mas sabe que só o Alcanena se puder dar um abraço. Claro, e esperemos que seja muito em breve. Aurora, mais uma vez obrigado pelas suas palavras. A todos os que nos ouviram também um obrigado. Ficam as palavras desta grande atleta que deu a Portugal muitas conquistas, que se fez ouvir o hino português como se ouve hoje, mas com outro sabor, e que de certeza absoluta que vai contagiar estes eventos espalhados pelo país. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, Carlos. Obrigado.